Vamos começar. Aula 3, Geografia Geral. Projeções, cartográficas. Conteúdo de geografia. Primeiro, mercador. Arnopéteres. Vamos deixar a base para que possamos continuar. No século XVI, o mundo foi posto de cabeça para cima. As navegações, a conquista do Novo Mundo, o domínio sobre o caminho marítimo para as Índias Orientais, tudo isso consolidava a supremacia da Europa sobre o mundo conhecido. Os mapas confeccionados no primeiro ano daquele século já colocavam sistematicamente o norte no topo, trocando a antiga posição subalterna da Europa por uma posição superior. Os europeus podiam começar a olhar o mundo de cima para baixo. Mercator é o codinome latino do holandês Gerard Kramer. Portanto, Mercator era Gerard Kramer. Portanto, Mercator viveu de 1512 a 1594. Formado na Universidade de Louvain, na Bélgica atual, desenvolveu a escola holandesa de cartografia, que começava a deixar para trás a escola italiana. Muito importante destacar que ele era holandês. Holandês, né? No momento em que a Holanda assumia a primazia nos mares. O mais famoso de seu mapa ficou pronto em 1569, na cidade de Duisburg, na Renânia. Era um planisfério original, baseado numa nova projeção, que entraria para a história da cartografia, eternizando o nome de seu autor. A palavra Atlas foi usada pela primeira vez por Mercator, que adotou da mitologia grega para se referir a uma coleção de mapas, mas ele mesmo nunca publicou um atlas. Todos seus mapas foram editados isoladamente. A projeção de Mercator é uma projeção cilíndrica. Projeção cilíndrica. É como se uma tela fosse enrolada em volta do globo terrestre, formando um cilindro iluminado por uma fonte de luz localizada no centro do globo. A imagem dos continentes projetada na tela originou o planisfério. Essa projeção apresenta a imensa vantagem de conservar a forma das massas continentais. Daí o termo técnico projeção conforme.
mas traz a desvantagem de deformar as áreas relativas dos continentes. Portanto, a projeção conforme outro detalhe, além do que assim, à medida que aumenta a distância do equador terrestre, onde está o foco da projeção, aumenta as áreas relativas. Como consequência, os continentes e países situados nas latitudes maiores são favorecidos, aparentando uma dimensão relativa maior do que o real. A Groenlândia parece ter uma área maior do que toda a América do Sul, quando na realidade a América do Sul estende-se por 17,823 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Groenlândia não ultrapassa 2,175 milhões de quilômetros quadrados. No planisfério de Mercator, as terras da pequena Europa ficam valorizadas, enquanto as terras africanas e sul-americanas têm sua dimensão subestimadas. Confecciona-se no momento em que a monarquia absoluta alastrava-se domínio colonial e mercantil sobre o planeta. Ele se refletia a convicção da superioridade da civilização europeia. Agora prestemos atenção na projeção de Arno Peters. O século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, caracteriza-se pela crítica do colonialismo e também pelos movimentos de descolonização. Trata-se do período em que o eurocentrismo predomina durante 300 anos. Sofreu o impacto do aparecimento de dezenas de novos estados independentes na Ásia e na África. Paralelamente às questões da pobreza e da desigualdade entre as nações, foram adquirindo importância antes desconhecida. Em 1955, países africanos e asiáticos recém-independentes reuniram-se na Conferência de Bandung, que fica na Indonésia. Em 1955, Conferência de Bandung, na Indonésia. Era o início do percurso que conduziria à formação do movimento dos não alinhados, numa tentativa de criar um novo polo de poder à margem das superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Uma das velhas potências europeias, a expressão terceiro mundo surgiu desse processo. Os países subdesenvolvidos do hemisfério sul procuravam lançar luz sobre a desigualdade da distribuição mundial da riqueza. A projeção, tornada mundialmente famosa pelo professor alemão Arno Peters, no início da década de 70, espelha as preocupações dessa parte do mundo e sedimenta cartograficamente as reivindicações de maior igualdade entre os estados. Portanto, Arno Peters, ele era alemão. Também é outro detalhezinho que poderá ser importante. Entretanto, estranhamente, não foi Peters quem criou a projeção e ficaria conhecido como projeção de Peters. O professor apenas divulgou a criação original do clérigo escocês James Gell. Portanto, James Gell
1808 a 1895. Era da Escócia, né? Sob o nome de projeção cilíndrica de área igual a de Gell, tirando do esquecimento, reivindicando para si a autoria. A de Petris não é uma projeção conforme, e sim uma projeção cilíndrica equivalente. Isso significa que as áreas do continente e país aparecem em escala igual, conservando a proporcionalidade de suas dimensões relativas. Em compensação, as formas são distorcidas, gerando o alongamento dos continentes, fato bem perceptível na silhueta da África ou da América do Sul. Bem, a gente pouco tempo tira para observar os mapas, né? A gente pouco observa sobre os mapas. O planisfério de Petris não é mais verdadeiro ou mais falso que o de Mercator. Resulta de uma operação política e ideológica de outro tipo, destinada a concorrer com a imagem tradicional e dominante do mundo. Tipos de projeção. Tipos de projeção. É onde nós vamos exercitar. Cilíndrica, cônica, cilíndrica 1, cônica 2, pronto, 1 cilíndrica, 2 cônica, 3 azimutal. Se precisar anotarmos alguma coisa, já está cada projeção no seu número. Projeção cilíndrica. Tanto o planisfério de Mercator como de Petris foram elaborados a partir da projeção cilíndrica, idealizada pelo próprio Mercator. Essa projeção consiste em projetar a superfície terrestre, os paralelos e meridianos sobre um cilindro. A de Mercator é uma projeção cilíndrica conforme, ou seja, conserva a forma dos continentes, direção e ângulos. A projeção de Petris é cilíndrica, de área igual, pois não mantém as formas, direções e ângulos, mas preserva as áreas dos continentes. Projeção cônica. A superfície terrestre é representada sobre um cone imaginário, que está em contato com a esfera em determinado paralelo. Por essa projeção, obtemos mapas com meridianos que formam uma rede de linhas retas, convergentes nos polos e paralelos, que constitui círculos concêntricos a partir do polo. Na projeção cônica, as deformações são pequenas, próximo ao paralelo de contato, mas tendem a aumentar à medida que as ondas representadas se distanciam desse paralelo. Esse tipo de projeção é muito utilizada para representar parte da superfície terrestre como um trecho de um continente. Outra projeção cônica, né? Projeção cônica. A projeção azimutal. Na projeção azimutal, a superfície terrestre é representada sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera. Esse ponto que tangencia ocupa sempre o centro da projeção.
No caso de plano ser tangente ao polo, os paralelos aparecem apresentados por círculos concêntricos, que têm o polo como centro e os meridianos como raios, todos convergindo para o ponto central ou de tangência, o polo. Nesse tipo de projeção, as deformações são pequenas nas proximidades do ponto de tangência, mas aumenta à medida que nos distanciamos dele. A projeção azimutal é usada para representar as regiões polares e suas proximidades, e quando se quer colocar um país na posição central, tornando possível o cálculo da distância entre esse país e qualquer ponto da superfície terrestre. Portanto, a projeção cônica, né, e a projeção azimutal. Uma pequena base do estudo das projeções, que poderá eventualmente cair em alguma prova. Vamos continuar a nossa grande enciclopédia do século XXI do Frota Cursos. E vamos entrar no pequeno assunto: fusos, horários. Os horários que precisar, nós faremos anotações. Desde a antiguidade, o homem percebeu que os dias e as noites se sucedem. Esta sucessão ocorre devido ao movimento de rotação da Terra. Em consequência, as horas não são iguais nas diversas regiões da Terra. Até 1884 existia uma certa confusão quanto à marcação das horas. Foi quando se estabeleceu um sistema de tempo padrão, aplicando-se a noção do fuso horário. Então, vamos colocar 1884, quando se estabelece os padrões. Compreende qualquer área de faixa teoricamente limitada por 2 meridianos. Aqui conserva a mesma hora referida ao meridiano de origem. Cada fuso tem geralmente 15 graus de longitude. Graus de longitude. Cujo centro é o meridiano de longitude exatamente divisível por 15 graus. Como o ciclo terrestre tem 360 graus e o movimento de rotação executado em 24 horas, temos 360 dividido por 24. 360 graus dividido por 24 e vai ser igual a 15. O que significa que cada hora do globo se acha situado na faixa de 15 graus. Os fusos são referidos ao meridiano internacional de origem zero. Vamos anotar aqui. De origem zero. Zero grau. Green. Wish. Bem como ao antimeridiano
que é 180 graus, em torno do qual está a linha de mudança da data. Devido ao movimento do planeta do Ocidente para o Oriente, de 0 a 180 graus, este ou leste, as horas aumentam. De 0 a 180, ao oeste ou leste diminui. De Londres a Brasília são 3 fusos. Assim, quando é meio-dia em Londres, são 9 horas em Brasília. Por outro lado, havendo 4 fusos entre Londres e Teherã. Por exemplo, meio-dia em Londres equivale a 16 horas em Teherã. Portanto, vamos colocar aqui o antimeridiano. Antimeridiano 180 graus. Doze horas em Londres, 12 horas em Londres, 9 horas em Brasília. Lembrando que são 16 horas no Irã. O sistema de fuso horário foi estabelecido pelo decreto. Vamos anotar aqui esse decreto, muito importante termos anotado. Decreto 2784, 18 de junho de 1913. Define igualmente a hora legal, a qual também é chamada hora oficial, é intervalo de tempo igual para um determinado fuso horário. Já a hora local é a hora referida ao meridiano local, comparado com a hora referida ao meridiano de um fuso horário, ou meridiano de Greenwich. É preciso que se saiba que a hora de cada fuso tem em seu meridiano limites teóricos. Em outras palavras, a hora é aparente. Nem sempre uma linha imaginária sobre um país pode marcar sem embaraço um limite horário indiscutível. Se não vejamos o meridiano de 45 graus que marca no Brasil, o fuso de 3 horas, cortaria de seu limite oriental os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. O que significaria para cada um desses estados uma diferença horária ao longo do meridiano de 45 graus. Dados os problemas que resultariam, daí para facilitar a questão, convencionou que se nesse caso o fuso de 2 horas, o qual engloba as ilhas oceânicas do Brasil, não incorpore aquela parte do continente entregando ao fuso de 3 horas. Igualmente, esse meridiano de 45 graus, no seu limite ocidental, cortaria Amapá, Pará, Mato Grosso, Goiás e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ficou também convencionado que o limite coerente do fuso de 3 e 4 horas deveria passar pela linha que de norte para sul deixaria todo o Amapá para este, em seguida seguindo pelo rio Xingu, até encontrar a geodésica que divide o Pará e o Mato Grosso, continuando por essa divisória até o rio Araguaia, pelo qual prosseguiria deixando os estados Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,
para o fuso de 4 horas e finalmente cedendo os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para o fuso de 3 horas. De igual maneira, muitos países resolveram as suas diferenças horárias conforme as suas peculiaridades e interesses. Exemplo disso é o caso da Argentina, que teoricamente assina o fuso de 4 horas, mas que resolveu ficar situado no fuso de 3 horas, igual ao tempo de Brasília. Quer dizer, muito interessante esse estudo do fuso horário. Meio-dia. Adota-se por convenção que meio-dia aparente local equivale ao momento em que o Sol estiver no seu ponto mais alto do céu. Diferenças de fuso horário. Pelo efeito administrativo, os países que têm seu território atravessado por mais de um fuso horário adotam um ou mais horários formais para facilitar a comunicação interna. No Brasil, por exemplo, a cidade de Recife, capital de Pernambuco, está no fuso horário de 30 graus, mas adota o horário de Brasília, que está no fuso horário de 45 graus. Linha Internacional da Data. Linha Internacional da Data. O meridiano de 180 graus é chamado linha internacional de data. É por convenção internacional o meridiano que determina a mudança de data. Seja qual for a data a oeste da linha, a leste está no dia anterior. Como a Terra gira de oeste para leste, quando é meio-dia de uma segunda-feira a leste da linha, é meio-dia de terça-feira a oeste. A Terra, para todos os efeitos geográficos, é considerada esférica, possuindo, portanto, 360 graus. O movimento de rotação se completa a cada 24 horas de oeste para leste. De oeste para leste. Portanto, seja assim para não se confundir. Todos os lugares situados a leste de um determinado ponto veem o Sol nascer mais cedo. A cada 15 graus que percorremos na direção leste, aumenta-se 1 hora. Portanto, a cada 15 graus, ao leste aumenta 1 hora. Todos os lugares situados a oeste veem o Sol nascer mais tarde. A cada 15 graus que deslocamos para o oeste, diminui-se 1 hora. A oeste diminui 1 hora. A Terra está dividida em 24 fusos horários. Então, 360 por 24 igual a 15. 24 fusos na Terra.
Então 360 dividido por 24 vai ser igual a 15 graus. Muito bem, agora vamos entrar os horários do Brasil. Os horários do Brasil. O território do Brasil está localizado a oeste do meridiano de Greenwich. Portanto, o Brasil fica a oeste. A oeste fica o Brasil. Lembrando que o meridiano de Greenwich, o fuso é 0. Abrangendo o fuso 2, fuso 3, fuso 4, isso quer dizer que, em virtude de sua grande extensão territorial, há sobre o território brasileiro, continental e oceânico 3 fusos horários, com regiões apresentando desde 2 horas até 4 horas de atraso em relação a Greenwich, que é o fuso 0. Portanto, todo horário sobre o território brasileiro é atrasado em relação à hora GMT. GMT. Atraso a GMT. Portanto, horários de verão. Horários de verão. A ideia de aproveitar ao máximo a luz solar como medida de economia durante o dia longo foi proposta há mais de 2 séculos, em 1784, por Benjamin Franklin, em artigo publicado no Jornal de Paris. Portanto, economia de energia. 1784, Benjamin Franklin. Nos Estados Unidos. Portanto, a ideia de aproveitar ao máximo a luz solar como medida de economia durante os dias longos foi proposta há mais de 2 séculos, em 1784, por Benjamin Franklin, em artigo publicado no Jornal de Paris. A hora de verão foi utilizada pela primeira vez na noite de 30 de abril e de 1º de maio de 1916, quando todos os relógios da Alemanha e Áustria foram adiantados em 1 hora com o objetivo de obter uma economia que lhe proporcionasse uma vantagem na Primeira Guerra Mundial. Logo em seguida, vários outros países também adotaram. Portanto, 30 de abril
1º de maio de 1916. Alemanha e Áustria adotaram. Horário de verão no Brasil, né? No Brasil, no Brasil, 1985. Desde 1985, quando foi instituído no Brasil o horário de verão, virou prática comum adiantar os relógios em 1 hora no mês de outubro. Alguns reclamam, outros comemoram, mas o fato é que o horário de verão tem uma boa razão para existir. Mês de outubro de 1985. Ele realmente reduz o consumo de energia elétrica. Mas fica a pergunta, por que essa economia só pode ser feita na estação mais quente do ano? Há uma explicação. Entre os meses de setembro e outubro, muitas usinas hidrelétricas apresentam nível de água mais baixo, decorrência direta da redução da chuva entre o outono e o inverno. Em algumas regiões do país, principalmente no Cerrado, a seca começa em abril e só acaba em setembro. Com isso, o risco de colapso aumenta significativamente, pois não haverá água nas barragens, com energia potencial suficiente para produzir eletricidade. Para que isso não aconteça, adianta-se o relógio em 1 hora, pois dessa maneira todas as atividades cotidianas serão antecipadas, diminuindo assim a utilização da luminosidade artificial. Do chuveiro ao passeio público. Acordar 1 hora mais cedo tem mostrado resultado. No período mais crítico do dia, o chamado horário de pico, entre 19 e 22 horas, o país deixa de consumir cerca de 2.400 megawatts. Nesse momento em que milhões de brasileiros voltam do trabalho e ligam diversos aparelhos elétricos, a energia economizada é suficiente para abastecer cidades como Brasília, Vitória e Porto Alegre. Mas onde está a economia se as pessoas não deixam de usar a energia elétrica? Ela acende a luz mais tarde, passa a tomar banho menos quentes, se a temperatura for elevada no período e por aí afora. Tudo isso leva a poupar energia. Mas a redução dos gastos está também fora das casas. Prédios, repartições, comércio e fábricas terminam o expediente ainda durante o dia. E a iluminação nas vias públicas será acionada 1h30 mais tarde que o normal. Se tudo acontecer como planejado, a mudança de horário permite a redução de 4 a 5% no consumo de energia. Esse sistema não é adotado em todo o território. Em área próxima à linha do Equador, onde o período de luminosidade é praticamente constante ao longo do ano, a implantação do horário de verão não proporciona uma significativa economia de energia. Por isso, grande parte da região norte não mexe no relógio. Já o estado situado entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio apresentam dias curtos, período de menor luminosidade natural. Durante o outono e inverno, dias longos, período de maior luz na primavera e no verão. Portanto, ao adiantar o relógio, nesse momento, as regiões sul, sudeste, alguns estados centro-oeste e nordeste apresentaram economia de energia. Com essa medida, o governo procura eliminar risco de colapso energético, popularmente chamado de apagão, e todos ganham. Essa é uma medida que durante anos foi adotada e não é adotada nesse governo. Bem, o que estaremos estudando em nossas próximas aulas será sobre a estrutura geológica.
colocar aqui. Geologia. Ciência que estuda a estrutura da crosta terrestre. Portanto, como estamos estudando toda a geografia, buscando principalmente as prioridades, é muito conteúdo de geografia, mas estamos buscando as prioridades para que a gente possa oferecer o melhor conteúdo para o estudo. Ciência que estuda a estrutura da crosta terrestre, seu modelado externo e as diferentes fases da história física da Terra. A geologia é uma ciência de campo muito vasto, necessitando de sólidos conhecimentos de química, física e botânica. Geologia significa geoterra, logo estudo. Podemos definir geologia como a ciência que estuda a Terra, em todos seus aspectos. Isso é, a constituição e estrutura do globo terrestre, as diferentes forças que agem sobre as rochas, modificando assim as formas do relevo e a composição química original de diversos elementos. A ocorrência e a evolução da vida através de diferentes etapas de histórica física da Terra. Para André Xilex, a geologia se propõe a descrever e explicar os aspectos e a disposição das rochas e da Terra, sobre as quais vive o homem. Trabalha também com pesquisa de água, carvão e petróleo, prospecção e exploração de jazidas minerais, escolha de sítios e locais de barragens hidrelétricas e outros trabalhos da geologia. Portanto, que vamos estar estudando em nossa próxima aula estruturas geológicas. A geologia moderna lida com escala de tempo estranha à humanidade. Talvez por isso a descoberta e a citação do tempo profundo, ou seja, da grandiosidade temporal da história, do universo do nosso planeta, tenha demorado tanto século para se firmar. Em muito sentido, o tempo profundo desafia a importância da espécie humana. A Terra guarda marcas do seu vasto passado. A história da geologia é um pouco a história da interpretação dessas marcas. Os gregos da Antiguidade Clássica foram os primeiros intérpretes da história geológica da Terra. Heródoto, estudando a sedimentação do delta do Rio Nilo, concluíram que ele teria demorado vários milhares de anos para se formar, mas ele imaginava que os fósseis encontrados no Mediterrâneo eram lentilhas stratificadas. Este é o alimento dos trabalhadores que construíram as pirâmides egípcias. Aristóteles postulava a existência de peixes terrestres nos primórdios da história do planeta e assim explicava a presença de fósseis. Na época cristã, as interpretações sobre o passado da Terra iriam adquirir forte conteúdo religioso. Muitos estudiosos interpretavam os fósseis como um rejeito das primeiras tentativas de Deus para a criação de vida na Terra. No século XVII, um arcebispo irlandês, inspirado em sugestão bíblica, calculou que a Terra teria sido criada há 4004 anos antes de Cristo, dia 26 de outubro às 9 horas. A noção de grandiosidade do tempo geológico começou a se firmar nas últimas décadas do século XVIII, extrapolando a velocidade de processos geológicos atuais, formulando premissas mais ou menos arbitrárias sobre a formação do planeta. Estudiosos propuseram a idade entre 20 e 200 milhões de anos
para a Terra. Datação e classificação. As teorias contemporâneas sobre o tempo geológico surgiram no início do século XX, pouco depois da descoberta da radioatividade. O conhecimento do processo de desintegração radiativa dos elementos permitiu a datação científica da idade das rochas para o tempo geológico remoto. Usou-se como instrumento de desintegração de isótopos de urânio de número atômico 238 para os tempos recentes, os últimos 30 mil anos. Utiliza-se isótopo de carbono de número atômico 14, que ocorre em todo o material de origem orgânica. Tais métodos geraram uma radical revisão das noções sobre a escala geológica do tempo. Atualmente acredita-se que a Terra, assim como o Sistema Solar, tenha cerca de 4,6 bilhões de anos. Os registros postos analisados pelo método moderno de datação inspiram a classificação da história geológica do planeta, que é dividida em eras, períodos e épocas. Portanto, nossa próxima aula será sobre as eras geológicas. Fiquem atentos para o nosso próximo vídeo, para a nossa próxima aula. Fiquem todos com a proteção de Deus.